assim, não vale. Eu pedi pro pastor vir para aqui cima, porque eu falei para ele, parece ser maior que eu, né? Então eu ia ficar escondida. Mas não. Tem que aumentar um pouquinho isso aqui, assim, para ficar no... Ei, obrigada. Bom, me pediram para vir, eu vim. Agora eu vou ver se eu consigo fazer o que me foi proposto. Os meninos da célula estavam querendo lá, tinha que vir, né? E eles não queriam, ninguém queria vir, porque já tinha vindo todos os meninos. E eles falaram de vir uma mulher, e a Vanessa não foi, né? Na célula, e aí sobrou para mim, que a Tica não fala, ela só ri, então não deu certo. Aí eu falei, tá bom, vamos ver que Deus fala comigo, né? E eu já vinha, em outras vezes eu já tinha conversado com o pastor sobre essa palavra, e eu conversei com ele de novo, com um monte de medo do que ele vai falar depois. E ele falou, não, tá certinho, vai lá. Então eu espero que os irmãos entendam o que eu quero falar hoje. Bom, hoje eu vou falar de Lucas 10, versículo 38 a 42. Jesus vai na casa de Marta e de Maria. Caminhando, Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe para que ela me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais essa noite, por mais essa oportunidade, Pai, que o Senhor está me dando. Senhor, obrigado por me capacitar e me incentivar a aceitar, Senhor, que para mim é um desafio. Senhor, eu quero que o Senhor me capacite, me use, me direcione e use com o teu entendimento a minha voz, e que todos entendam, Senhor, o que realmente quer falar aos nossos corações, e que o Senhor seja a prioridade de hoje, em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, eu fiz uma escolinha aqui, vamos ver se dá certo, porque tá certo, é meio complicado vir aqui na frente. Hoje a gente vai falar sobre prioridade. Jesus é a nossa prioridade. E eu conversando sobre prioridade com o pastor falou para mim assim: o que você acha que é prioridade? Eu falei para ele, não sei. Ele falou assim: fala alguma coisa que você achou que foi uma prioridade. Alguma coisa que aconteceu. Eu falei: pastor, eu sei de uma coisa. A gente morava em Indaiatuba, né? E a gente conheceu um casal jovem lá em Indaiatuba, e eles eram noivos. E a gente mudou de lá para Votuporanga, depois voltou lá de novo, eles iam casar. A gente estava morando em Pedreira. E eles chamaram para ser padrinho, a gente não conseguiu ir, porque era distante, a gente não tinha carro, e quem ia levar a gente, acabou acontecendo um acidente com um rapaz lá e a gente não pôde ir. Aconteceu que, aí eu não sabia o que tinha acontecido no casamento. Dias depois ela foi me visitar, e a gente conversando, ela sempre é muito engraçada. Aí eu falei para ela assim: conta do casamento, né? Vocês casaram, eu não fui, mas eu queria saber o que tinha lá. Ela me falou assim: você não vai acreditar, meu casamento foi para rir do começo ao fim. Aí eu falei: mas por quê? Casamento, ela tinha pedido, irmãos, uma cesta para pôr as alianças para o noivo. Ela tinha falado: não, mas eu quero. Ele morou no Paraguai, e lá ele fazia cesto, e ela achava bonito o trabalho dele e tal. Ela falou para ele assim: Oséias, eu quero que você faça.
Eita, gente, se ele estiver me assistindo agora, ele não vai gostar muito não. Mas aí ele falou: Zé, eu quero que você faça essa cesta. Ele falou: ai, não sei se vou conseguir e tal. Ela falou: não, você vai conseguir. E ela falou que ele se empenhou em fazer realmente a cestinha. E ele passou a semana inteira procurando material, foi atrás das almofadinhas e tal. Mas a cesta era para quê? Não era para pôr as alianças? Ele foi lá fazer a cesta. E ele priorizou o desejo dela, a cesta. Ela não falou nada das alianças. E ele fez a cesta, arrumou a cesta, levou bonitinha. A menina, a mãe da daminha foi lá buscar no dia do casamento de manhã. Ele deu a cesta lá com os lacinhos, tudo bonitinho e tal. A menina levou e não olhou também. Levou, teve casamento, o juiz começou a fazer lá o casamento. Na hora das alianças, veio a menininha, entrou e tal. Cadê as alianças? Ele priorizou a cesta, mas ele não lembrou das alianças. A prioridade dele foi errada. Ele teve a boa intenção, porque ele se empenhou, se dedicou em fazer o que ela pediu. Era a vontade dela. Então ela como noiva, e como ele gostava muito dela, ele quis fazer o que ela pediu. Realmente, ele foi lá, fez a cestinha, tudo bonitinho, mas na intenção ele unificou tanto a parte da cesta, que ele esqueceu da aliança. Aí eu falei para ela: e aí, o que vocês fizeram? Ela falou assim: sei lá. Ele olhou do lado assim, não tinha o que fazer. Ele chamou o pai dele num canto, falou: pai, me dá essa aliança. Aí o pai dele deu a aliança dele, da mãe dele, e a gente casou. E depois ele foi em casa buscar as alianças para tirar as fotos. Ele esqueceu totalmente da aliança. E aí eu perguntei para ela assim, eu falei: eu não casava não. E você ainda tem coragem de casar? Falava para ele ir lá e buscar as alianças, porque eu vou casar com a aliança dos outros. Ela falou: não, a prioridade dele foi a cesta, porque eu pedi, mas a minha prioridade era casar com ele. Então não importava se tivesse aliança lá, se não tivesse, a prioridade dela era casar com ele, e a dele foi de realizar o sonho dela, a vontade dela. Só que ela estava ali pelo propósito certo, pelo desejo certo, pela coisa certa, que ela foi para casar. Ele no intuito ele fixou tanto na prioridade dela, que ela vivia falando da cestinha que queria que ele fizesse, que ele acabou esquecendo que para casar precisava, não era só da cesta. A cesta ia levar o que era mais importante, era o que ela ia levar, não o que ele estava fazendo. Era para levar as alianças, era para ficar bonito, mas para a aliança estar lá com ele. E ele fala até hoje, ele fala assim: eu não esqueço disso. Sempre que ela me pede alguma coisa, eu pergunto se tem outra coisa junto, que é para eu não esquecer do que ela me pediu para fazer e nem do propósito que tinha. E eu falei: é verdade. E eu fiquei pensando, e eu falando isso para o pastor, foi verdade, né? E ele falou: é verdade. Se você para pensar, às vezes você prioriza tanto uma coisa, põe tanta prioridade naquilo, que esquece o motivo pelo qual você está fazendo aquilo. E a gente faz isso. Marta fez isso, porque quando ela foi, né, quando ela convidou Jesus à casa dela, ela priorizou a organização, ela priorizou a comida. Ela estava tão preocupada como ia receber ele, que ela esqueceu que era Jesus que estava passando ali. Ela esqueceu que a prioridade dela era ouvir o que ele tinha para falar, porque podia ser única a oportunidade, era única. Ela não sabia quando ele ia passar de novo, né? E ela, na cabeça dela, a prioridade naquele momento, na verdade, não, tá certo, é Jesus, mas é por isso que eu tenho que receber ele direitinho. Eu tenho que fazer a comida direito, eu tenho que arrumar a sala direito, eu tenho que fazer tudo para que eu fique tudo certo, para que ele veja que eu me empenhei em recebê-lo. Ela não teve malícia, má intenção, não era por má intenção dela, mas ela unificou. Ela, de tanto priorizar, ela acabou unificando a organização, o cuidado do lugar, as cadeiras, o banheiro, a toalha, as pessoas que iam estar ali, se elas iam comer, se elas iam beber, se elas estavam bem, se elas não estavam.
ela priorizou tanto isso, que ela esqueceu que a prioridade ali era ouvir o que Jesus tinha para falar com ela. Maria soube aproveitar. Na hora em que Cristo chegou à casa dela, ela logo sentou-se aos pés dele. Ela foi aos pés dele, de lá ela não saiu. E Marta ficou indignada com isso. Ela foi lá e perguntou para Jesus: a Jesus, mas isso aí é Érica capítulo 1, tá? Não está assim na Bíblia não, mas vamos traduzir. Ela chegou lá e falou para ele, como que pode? Eu estou aqui morrendo, aqui me matando para fazer tudo aqui, e ela está aí sentadinha, bonitinha aí, só olhando. Ela achou que Jesus ia lá, falava para Maria: levanta, vai lá te ajudar a tua irmã. Porque na verdade o que ela estava fazendo realmente não era errado. Ela estava tentando organizar tudo. Mas ela não entendia que aquele momento não era a prioridade dela, não era para ser aquela. A prioridade certa era a de Maria. E Cristo, ao invés de repreender Maria, para deixar ainda mais a Marta triste, ele chegou e falou: Marta, você anda muito ansiosa, com tanta coisa, com tanta preocupação, quando só uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e isso dela não vai ser tirado. Então, quando Jesus falou isso, acho que ele quis dizer assim: Marta, senta aqui, você até pode sentar também, aproveita o momento, ouve, né? E eu fiquei pensando quantas vezes a gente não é Marta, quantas vezes a gente não olha o outro sentado ouvindo o que o pastor fala, ou com a Bíblia na mão lá sentado, escutando um louvor, lendo um versículo da Bíblia, e você, de tanto ver a pessoa fazendo aquilo, você começa a olhar e achar que a pessoa não tem outra obrigação. Fala assim: olha lá, fulano, fica ali só sentado ali, só fica atrás do pastor, para lá e para cá. Não tem outra coisa para fazer. Aí é lá. Mas na verdade, porque a gente está querendo pôr no outro o peso das nossas próprias obrigações. A gente às vezes pesa na mente do outro, porque a gente não consegue priorizar Jesus. Muitas vezes a gente dá prioridade a tanta coisa e esquece que Ele é a prioridade. Maria sentou e priorizou a Ele, né? E isso foi a maior presente para ela. Na Bíblia fala que essa foi a primeira vez, mas não foi a única. Maria teve com Jesus, tanto ela como Marta, e Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, eles estiveram juntos mais 2 vezes. Então essa era 3. Mas essa era a primeira vez, primeiro encontro. Primeira vez que Maria tinha contato com Cristo, primeira vez que Marta tinha contato com Cristo. Mas foi a primeira vez e a chance, talvez única, que fez com que Maria sentasse ali e ouvisse atentamente o que Cristo queria falar. Mas Marta não entendeu isso. Ela olhava tudo ao redor, ela se esforçava para que ele estivesse bem, mas ela, de tanto olhar ao seu redor, de tanto olhar o que podia estar fazendo bem ou não a Cristo, ela não entendeu que ele estava ali para fazer bem para ela, para falar o que ela queria ouvir. E às vezes a gente faz assim. Talvez quantos da gente perca a chance, muitas vezes, de ouvir o que Cristo quer falar, por causa de, sei lá, alguém liga para você e fala: hoje tem um churrasco.
Churrasco é ruim? Não. Eu não gosto de carne, mas eu gosto do churrasco. Porque a gente pode conversar, né? O Sérgio, eu perguntei para o Sérgio o que eu ia fazer aqui. Eu falei para ele, o que eu vou fazer lá, né? É muito tempo para falar. Ele falou assim, faz o melhor que você for fazer. Falar. Eu falei, tá certo. Eu vou lá falar. E é bom você aproveitar o momento. É bom você ter um contato com o irmão, Mas às vezes a gente troca. A gente faz as trocas mais bestas, vamos pôr assim, desculpa pela palavra, mas é verdade. Quantas vezes a gente não troca a palavra de Deus, o contato com Ele, a intimidade com Ele, pelo sofá? Quantas vezes a gente não vai lavar uma roupa? Quantas vezes a gente não vai comer um pastel? Quantas vezes a gente acha que hoje eu estou cansado, hoje eu não dou conta, hoje eu não quero ir, hoje não, hoje eu não vou. E se aquele dia, e se esse hoje for o último dia? E se esse hoje for a última oportunidade? E se você unificando seu sofá, em vez de priorizar Cristo, você perdeu a última oportunidade de falar como a gente cantou agora. Valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Valeu a pena eu estar lá. Senhor, como é bom ouvir você falar conosco. Mas para você conversar com ele, você tem que ter intimidade. Às vezes a gente não consegue nem orar, de tanto tempo que a gente passa sem falar com ele. E a gente passa por provação, por dificuldade, como Marta estava naquele momento. Ela estava atarefada, ansiosa, como Cristo mesmo falou. Estava cheia de coisas para fazer, peso nas costas dela, que ele compreendia, ele entendeu que ali estava pesado. Ele sabia, quando ele falou com ela, ele, na verdade, eu creio que na sabedoria dele, ele sabia do coração dela, ele sabia o que ela estava sentindo, ele sabia que era difícil para ela parar o que ela estava fazendo, porque para ela aquilo ali virou a prioridade, era a prioridade dela. Assim como às vezes eu acho que ele olha para a gente e sabe, ele tenta chamar a gente, ele tenta falar, vem aqui, vamos lá, vamos ouvir a palavra. Você, mas eu estou cansado, mas vamos assim mesmo, eu ajudo você. Hoje eu não quero, mas vamos, vai ser bom. Não estou afim. E aí ele falou, vamos, eu te ajudo, eu enviei o ajudador, o Espírito Santo está aqui, ele te ajuda, ele carrega contigo esse peso, ele leva contigo o seu fardo, eu te levo no colo, vem, vamos. E você fala, não, o peso é meu, a prioridade é minha, eu vou ficar com ela. E perde a chance, que pode ser a última chance de estar com ele de novo. A gente é muito, às vezes, de Marta, e esquece um pouquinho de Maria. A Bíblia fala delas duas em outra passagem, sobre a morte de Lázaro, e fala que as duas foram a Cristo e falaram a mesma coisa, mas o tom era diferente, né? O tom de Maria era de pesar, porque ela cria que se ele tivesse ali, ele teria evitado a morte de Lázaro. E Marta, ela foi como uma cobrança, falou a mesma coisa de Maria, mas como se estivesse cobrando de Cristo que ele não estava lá, porque para ela as prioridades foram sempre outras. Para ela, infelizmente, ou um momento infeliz,
ela não conseguia ver a dádiva que era ser amiga, íntima, porque a Bíblia fala que eles eram íntimos com Cristo. Ela não conseguiu ver a dádiva que era, ela está lá com Ele, ela está do lado dele, ter a oportunidade. Talvez se ela tivesse prestado atenção, isso eu que penso, tá, gente? Como diz o Davi da nossa célula, isso é coisa minha, né? Não precisa ser de vocês, não. Eu penso assim, pelo que eu fui lendo, talvez se ela tivesse prestado atenção no primeiro encontro com Cristo, se ela tivesse visto e tivesse sido atenta àquela palavra que foi dada, talvez Cristo tivesse ali preparado ela para o que vinha depois. Talvez ele tivesse ali para mostrar para ela que podia ou não ter outra chance de ver ele, mas ela ia ver o que ele tinha capacidade de fazer pela fé que ela tinha nele, porque ela se preocupou talvez com o reino, mas ela esqueceu que o reino tem um rei e que ele era o rei, ele era a prioridade, ele ali era o que ela tinha que ver. Ela se zangou com Maria talvez por sentir que ela queria ter o que Maria tinha, mas ela se prendia ao que Maria não se prendia. Ela se prendia ao que prendia ela aqui, e Maria queria ir mais além. Não que ela tivesse errado, viu, gente? Eu penso que a gente tem sim, tem as prioridades. Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa comer, porque senão você ficar o dia inteiro também. A Bíblia não vai fazer jejum para você ver como é difícil. Agora vai passar uma vida fazendo jejum. O negócio pega. Se o Sérgio fizer jejum 2 dias, ele morre. Ele não aguenta. Ele já mostra que tem que ser um pouquinho de Marta, porque o bicho come. Ele é bom na comida. Agora imagine você fazer jejum uma vida sem comer, só ali na palavra. Você unificou a Bíblia, você unificou a palavra. Você vai esquecer a prioridade. Tudo que você unifica deixa de ser prioridade para se tornar quase um vício. Você às vezes prioriza um amigo. Eu já fiz isso. Você prioriza um amigo. Às vezes você tem a intenção, a melhor intenção do mundo, mas não vale nada, porque vira unificação. Você gruda naquilo, você pensa naquilo, você quer aquilo e acaba perdendo. De tanto que você quer cuidar, de tanto que você quer proteger, de tanto que você quer ter, de tanto que você quer mostrar o que você quer que a pessoa veja, você acaba fazendo ela olhar para o outro lado. Porque você se perde, você olha tanto o que você quer mostrar que você esquece o que você tem que priorizar. A gente olha tanto às vezes o que tem ao nosso redor, o peso que faz a gente ficar lá para trás, que a gente não prioriza o que trouxe a gente aqui. Hoje Jesus trouxe a gente aqui. Hoje a gente veio até Ele, até a casa dele, com todos os pesos que a gente tem, com tudo que a gente carrega, porque não tem como deixar lá atrás. Infelizmente é assim. A gente perde pessoas, a gente perde emprego, a gente briga, no dia a dia a gente perde a paciência. A gente tem trabalho, tem filho, tem casa, tem finança, tem cartão de crédito, né, que a gente compra e acha que a fatura não vai vir. Depois a fatura vem, você tem que pagar. E aí você fica pensando, eu vou ter que trabalhar, vou ter que trabalhar, vou ter que trabalhar, vou ter que trabalhar, vou ter que trabalhar. E você trabalha de segunda a domingo, de 6 à meia-noite. E da meia-noite você procura o que fazer na madrugada, porque você precisa do dinheiro para pagar o cartão. Você unificou os gastos e não priorizou o que tinha de priorizar. Porque se você trabalhar de domingo a domingo, de 6 da manhã à meia-noite, da meia-noite às 6 da manhã, e o tempo com Cristo? Aí depois você vai lá cobrar dele, igual Marta cobrou. A gente vai lá e fala assim,
Ô Senhor, mas olha lá fulano, estava sentadinho lá. Ele vive sentadinho lá, e ele ganhou isso, ele ganhou aquilo, ele estava com isso, ele estava com aquilo. Tem muita Maria por aí que escolhe estar com Cristo, prioriza a Cristo, mas isso não quer dizer que Maria não tenha problemas. Na Bíblia não fala que Maria não tinha problema. Eu não li nada sobre ela não ter problemas. Na Bíblia não fala que Maria era desocupada. A Bíblia fala que ela sentou aos pés de Cristo naquele dia, que ela priorizou a palavra naquele dia, que ela tinha fome de Cristo, e aquela era a prioridade naquele momento. Ela não unificou aquilo, ela não grudou naquilo, ela não saiu seguindo Cristo pelo mundo afora. Não que fosse errado também, mas não, ela sabia que aquela era a oportunidade, podia ser a única, e ela foi inteligente, ela aproveitou a chance dela. E Marta lá, pensando: oh, eu tenho a minha casa, oh, mas eu recebi o rei, oh, todo rei tem um reino, oh, mas a casa tem que estar limpa. Não que não esteja, que tem que estar, viu, gente? Tem que estar limpa mesmo, mas mas tinha que ter comida. Mas tinha que ter água. Ele precisava sentar. Tinha que ter alguém para servir. Alguém precisava levantar. Alguém precisava cuidar da casa. Alguém precisava olhar os convidados. Porque não só tinha eles lá. Só nesse momento que Lucas priorizou mais uma prioridade, ele priorizou para mostrar as duas, para mostrar a diferença de comportamento das duas. Mas lá tinha, como a casa era de Marta, porque segundo costumes gregos, judeus, eu não sei se ainda é assim, mas pelo que eu estudei, o costume grego, Jesus, perdão, mais uma vez, o costume judeu era que a mulher só herdava a casa se ela fosse viúva. Então supõe-se que Marta era viúva, porque como ela tinha Lázaro como irmão, e ele era o único homem entre elas duas, no costume judeu, se pai e mãe morrer, a casa fica para o homem. Então ele, no caso, seria o dono da casa, se ele, no caso, seria citado que a casa seria de Lázaro, porque ele seria o homem, e no costume judeu o homem estaria sempre acima das mulheres. Mas Lucas fala que a casa era de Marta. Marta recebeu Jesus. Maria era irmã de Marta. Então supõe-se também que, no caso, pelos estudos, eles supõem que Lázaro era o mais novo, na verdade, e que, como ela ficou viúva e perderam os pais, os dois estavam na casa de Marta, que a casa era dela. Por isso ela recebe Jesus, e por isso o modo dela priorizar, porque ela era dona de casa, ela tinha a casa dela, ela tinha as coisas que ela tinha para fazer. Lázaro podia até, como um homem, ele podia até fazer, financiar, manter a casa, mas ela tinha que indicar a ele o que era preciso fazer. E isso talvez tenha causado tanto peso nela, tanta ansiedade, tanto problema em manter a casa, em cuidar da casa, que isso para ela virou não só um costume, uma coisa única. Ela queria aquilo para ela, porque ela pensa, vamos pensar, uma pessoa que é viúva, ela perdeu o marido, tem a casa dela, vamos pensar que no caso não teria pai nem mãe, ela teria 2 irmãos para tomar conta, uma casa para cuidar,
uma finança para direcionar, ela teria que olhar comida, roupa, calçado, casa, mantimentos, quem ela recebia, ela precisava receber direito, porque era um costume da época. Então tudo aquilo virou uma coisa tão pesada para Marta, como Jesus fala, ela andava tão ansiosa, tão pesarosa, tão distraída, com tanta coisa, com tanto cuidado, ela acostumou tanto olhar o que o outro precisava, que ela esqueceu que ela precisava, naquele momento que ela precisava, naquele momento que ela tinha que ter priorizado, que ela precisava ver, sentir, comer, e a intimidade que ela devia ter ali era com Cristo. E a gente às vezes faz isso também. A gente começa a ver lá, mas eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que pensar nos meus pais, eu tenho que cuidar da minha casa, a minha roupa está lá, o meu trabalho está lá, tenho que fazer a comida. Alguém precisa fazer tudo. Aí você prioriza tudo, você vai priorizando. Meu trabalho, eu preciso de um carro, preciso trabalhar, preciso de uma casa, eu preciso pensar no material, no dinheiro que eu vou gastar, no que eu vou fazer, como que eu vou fazer, monto tudo um processo. E você vai precisando. E vira um processo vicioso, onde você só precisa. Você quer tudo. Mas e o tempo? E o seu tempo com quem pode te dar tudo? E a prioridade de quem quer te priorizar? Para você ter uma intimidade com Cristo, você precisa priorizar a Cristo. Você não tem que unificar também, ficar lá só um momento, mas você precisa ter um tempo para Ele, dar um tempo para Ele. Por exemplo, eu acho que uns 3, 4 anos atrás, eu ainda tinha o meu avô. E quando eu morava lá no Nordeste, ele não morava com a minha avó, eles moravam em lugares separados. Então, eu só ia na casa dele, minha avó morava perto da minha casa, era mais fácil de ir. Eu só passava na casa dele quando eu tinha oportunidade de ir na cidade, porque era um lugar difícil de passar, era complicado, era fora de mão para mim. Eu passava lá, eu gostava de sentar com ele, de conversar com ele, de estar com ele. Era bom. Ele falava baixinho, era difícil de entender, mas então eu tinha que prestar muita atenção no que ele falava, porque ele só falava uma vez, e às vezes ele pedia alguma coisa, Jesus. Eu tinha que descobrir o que ele pediu, porque eu não entendia nada. E eu só falava, Mas eu gostava de estar lá, porque ele gostava, eu sentia que ele gostava quando eu chegava lá. Mas de tanto eu saber que ele estava lá, de tanto eu acostumar que ele estava lá, de tão difícil que era passar por lá, e foram vindo outras coisas. Quando eu era solteira eu passava, não tinha nada para fazer. Aí veio o Sérgio, comecei a namorar com ele. Aí ele foi morar perto da casa da minha avó, era melhor ir para a casa da minha avó. Ele estava lá perto, né? Eu não podia entrar na casa dele, porque minha mãe não deixava. Onde ele estava eu não podia ir lá. Mas eu podia passar na frente quando ele estava lá. Já para mim já estava bom, porque a gente quase não passava tempo junto, né? Então eu nem tinha vontade de ir lá na rua, na cidade, não tinha vontade, porque eu estava lá pertinho, né? Aproveitei. O tempo que eu estava lá, foi pouquinho tempo, gente, porque a gente namorou pouco tempo e já casou. As prioridades eram outras. Aí nós não esperou muito, não. Mas vou voltar. E eu tinha vontade de estar com meu avô, de ficar com ele, mas eu colocava outras prioridades. Tinham prioridades. Ele era uma delas, mas não a que eu precisava priorizar no momento, porque eu sempre ia ter depois. Eu sempre ia lá depois. Eu achava que eu ia ter depois. E aí eu casei, não podia ir porque tinha filho.
Aí ia de vez em quando. Coisa que eu mais me arrependo é de não ter levado a Letícia muitas vezes para ele ter visto. Ele mal conheceu ela. Ela mal teve a oportunidade de saber quem ele era, de verdade. Porque apesar dos problemas dele com a minha avó, ele para mim foi um vô maravilhoso. Ele era muito bonzinho. Eu gostava muito dele. E ela não teve essa chance. Porque eu priorizava outras coisas. Eu priorizava uma festa de aniversário. Eu priorizava a casa da minha mãe. Afinal, ela era a avó da Lê, não era ele. Priorizei muitas coisas. E às vezes eu colocava desculpa. Eu tentava jogar nele a culpa de eu não ir lá. Que eu falava, ele quase não fala. Quando ele fala, eu não escuto. Quando eu escuto, eu não entendo. E aí fica complicado. Eu vou fazer o que lá? Apesar de ser bom estar com ele, mas tá bom. Eu vim embora. Foi se passando os tempos. E eu só voltei lá 2 vezes. Em 12 anos. 2 vezes, uma eu fui ver ele. Na outra eu não consegui mais. Porque ele não estava mais lá. E a vez que eu fui lá, aproveitei muito pouco. Porque eu tinha outras prioridades. Eu tinha meus amigos. Eu tinha um sítio. Eu tinha uma pizzaria. Eu tinha as meninas, fazia muito tempo que não via, né? Sentar na praça, conversar um pouquinho, apresentar a filha, mostrar que eu estava bem, conversar, sair um pouquinho, olhar os lugares que eu gostava de ir, visitar a minha avó. Mas eu deixei ele para trás, porque eu achava que eu ia voltar lá, ele ia estar lá, eu ia ter mais uma chance. Não tive. Ele ficou doente. Eu não tinha condição de ir ver ele, porque a gente estava construindo. Eu estava grávida da Sara. Ele passou 1 ano doente. Sempre ligava, perguntava dele. Cada dia um pedacinho dele ia embora. E eu não tinha como voltar atrás. Eu não tinha como ir ver ele. Não era porque eu não queria. Queria, mas não tinha condição. Aí pesou. Eu não parava de pensar. Quando eles ligavam para mim e falavam que ele estava nos últimos dias dele, eu não parava de pensar no tempo que eu perdi, nas prioridades que eu dei antes dele. Eu não priorizei ele, eu não tinha a intenção. Com o Mato também não tinha intenção, porque ela achava que ia ter muita ainda chance para frente. E um dia eu estava em casa, conversando, acho que estava a Vanessa e a Patrícia comigo em casa, e meu irmão liga para mim. E ele falou assim: tô ligando para avisar que o vô acabou de morrer. Naquela hora eu não falei nada. Falei, bom, liguei para minha mãe, perguntei como ela estava e tal. Mas por dentro, o arrependimento de não ter aproveitado, de não ter dado a ele a prioridade que ele merecia, ou que eu merecia. Porque às vezes a gente acha que a prioridade que a gente dá para o outro vai fazer bem só para o outro, e faz um bem danado para a gente. Às vezes a gente perde a oportunidade de conversar com alguém tão bom, de estar com alguém tão bom, que a gente prioriza outras coisas, e a gente perde as coisas que a gente realmente tem que priorizar. A gente deixa passar a oportunidade, porque a gente quer olhar o que está ao redor e esquece do que está ali na frente, do que realmente é prioridade naquele momento. Eu podia ter aproveitado mais, eu podia ter ido mais vezes lá, eu podia ter dado mais um tempinho para ele,
talvez eu não tivesse me arrependido do que eu não fiz, do tempo que eu perdi, né? Como diz a música, né? Me dá mais uma chance. Talvez eu não pedisse isso para Cristo. Hoje eu penso muito no que eu vou fazer. Quando eu voltei lá, eu fui ver minha avó. Ela nem me conheceu. Ela falou comigo, conversou comigo, brincou comigo, brincou com o Sérgio, abraçou, beijou, mas ela não sabia quem eu era. Mas com ela, meu coração estava aliviado, porque eu aproveitei cada momento, cada segundo que me foi dado para estar com ela. Eu morava perto dela. Ela, apesar de ser brava para mim, ela sempre foi um exemplo. Eu estava com ela o tempo inteiro, eu passava na casa dela, eu via ela todos os dias, eu podia chamar ela de vó. Eu pude ter o prazer de ela pegar a minha filha no colo, dela ser uma das primeiras pessoas a pegar minha filha no colo. Priorizei ela, priorizei o momento com ela, e não senti culpa nenhuma de chegar lá, abraçar ela, estar com ela, mas ela não sabia que era eu. E eu estava esperando que ela, até a hora de sair de lá, ela nem me conhecesse mais mesmo. Mas uma hora, eu falei para ela: nossa, como eu sinto saudade daqui. Como eu sinto saudade da rua, da casa. Como eu sinto saudade das conversas. Como era bom ter vó. E como eu sinto pelas minhas filhas não ter a mesma sorte que eu tive, de poder ter e falar que eu tinha, que eu tive a oportunidade, que eu aproveitei, que eu sabia o que ela gostava, o que ela não gostava, que apesar das dificuldades eu vi todas as lutas, mas eu estava perto, e que eu não sentia remorso nem dor nenhuma de olhar para ela mesmo que ela não me conhecesse, porque eu soube priorizar os momentos que eu tive com ela. E aquilo para mim era tão libertador. Eu consegui me libertar do peso que eu carregava de não ter aproveitado com o meu avô, de não ter aproveitado o tempo que eu estava com ele. Eu não soube priorizar ele, mas eu priorizei os momentos que eu tive com ela. E eu entendi o que era prioridade quando eu fiz aquilo. No finalzinho, quando eu acabei de falar que eu sentia falta dali, que eu sentia falta de tudo aquilo que a gente às vezes não escolhe onde vai, Cristo manda. Porque talvez se eu estivesse lá, eu não teria ouvido Ele falar. Eu vim até aqui porque, na verdade, antes de Cristo ser a minha prioridade, eu já era a prioridade dele. Eu só não entendia isso. E lá talvez não tivesse como eu ver, porque eu olhava como Marta as dificuldades que eu tinha no lugar. Eu não olhava como Maria as oportunidades que eu tive. E aí você olha e pensa, olha e fala: nossa, mas Deus é maravilhoso. Ele me tirou daqui, Ele me deixou ver o que eu perdi, e Ele me trouxe aqui de novo para ver o que eu aproveitei. Eu posso garantir para vocês que eu fui um pouco de Marta, mas eu também fui de Maria. Eu perdi muito tempo da minha vida dando prioridade ao que não tinha prioridade, dando tempo ao que nem precisava de tanto tempo. Mas eu aprendi e priorizei o que mais era importante priorizar. Hoje eu sei que Cristo é a minha prioridade, que eu tenho muitas outras coisas para fazer, muitas outras obrigações. Assim como eu vi que eu aproveitei a minha vida com a minha avó, que eu perdi a oportunidade de fazer o mesmo com meu avô, eu entendi também
que eu posso ter perdido oportunidades para trás, mas que Cristo me deu a chance de hoje ouvir, sentar aos pés dele como Maria fez, e não resmungar e entregar aos outros a oportunidade, a responsabilidade do que eu perdi. Não entregar no colo do outro o peso de carregar o que eu não fiz. Porque pode ser que o outro tenha feito menos que eu, mas ele soube aproveitar a oportunidade que lhe foi dada. Eu não soube aproveitar a oportunidade. Quem perdeu fui eu. E eu agradeço imensamente a Deus pela oportunidade que Ele me deu de ter aproveitado aquele momento. Sou muito grata, muito grata. Porque quando eu acabei de falar que eu sentia saudade de lá, eu pude ouvir o que eu queria ter ouvido do meu avô e não vi. Ela me conheceu. Ela olhou para mim do lado e os olhos dela encheu de lágrimas e ela pôde falar para mim: nossa, é a minha neta. Eu não conheci. E eu senti nela também a alegria de poder priorizar um momento que talvez ela não fosse mais ter, porque a gente nunca sabe. Eu não sei se eu vou voltar lá e vou ver ela de novo. Eu nem sei se vou lembrar que ela é minha prioridade, que voltar lá é uma das minhas prioridades, porque a gente deixa as coisas tomar conta da gente. A gente, como Marta, carrega os pesos das coisas nas nossas costas. A gente às vezes é tão eufórico com tudo que vem, que vai deixando tudo tomar conta da gente. A oportunidade de estar com um amigo, de estar na rua, de estar comendo, de estar, sei lá, e esquece o que realmente tem que ser feito, que realmente tem que ser priorizado. E aí aquilo acaba, aquele momento vai, talvez ele volte, mas muitas vezes não volta, e você perdeu, você deixou passar. Então, hoje eu quero que vocês pensem como eu pensei. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, e que vocês aprendam como eu quero aprender ainda mais. Tudo que Cristo tem para me ensinar, tudo que Ele tem para me dar. Quero priorizar Ele como eu nunca priorizei antes, cada dia mais. Eu não quero me arrepender na última hora, olhar para trás e pensar que eu perdi a única chance que eu tinha de estar com Ele de novo. A única chance que eu tinha de ouvir o que Ele tinha para me falar, de escutar e aprender o que Deus tinha para me ensinar, de priorizar o Rei, porque o reino está aqui. O reino fica, a terra fica, mas você vai. E quando chegar lá, se Ele perguntar qual foi a sua prioridade, você vai ser como Marta, que não fez por maldade, mas priorizou o reino, só a criatura, a criação? Ou vai ser um pouquinho de Maria e ter dado pelo menos um tempo do seu tão grande tempo? Porque a gente tem 24 horas e a gente não dá nem 10 minutos. A gente fica tentando negociar com Cristo, 10 minutinhos aqui, 10 minutinhos ali. O que você prioriza? A prioridade é Cristo. E eu espero que não só vocês, mas eu também aprenda isso todos os dias. Quando eu acordar e saber que Ele me deu a prioridade de mais um dia de vida, para que eu pudesse priorizar Ele como Criador e como misericordioso, que me deu mais uma chance de corrigir tudo que eu não fiz antes. É isso que eu queria falar com os irmãos hoje. Amém? Obrigada.
orar? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por essa palavra maravilhosa, por ter me usado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de pelo menos agora, Senhor, poder te priorizar, poder dar prioridade ao teu ensino. Obrigado, Senhor, por poder sentar aos teus pés hoje, Senhor, por poder deixar que o Senhor me usasse. Eu não sei, Senhor, se fui compreendido como devia, Pai, mas espero, Senhor, que pelo que me usou, Senhor, tenha pelo menos feito com que entendessem, Senhor, o que realmente eu vim falar aqui. Que Tu, Pai, Tu, Senhor, é a prioridade, é a nossa prioridade. Que temos muitos problemas, dificuldades, muitas dores e pesos e tristezas, porque o Senhor falou que neste mundo nós íamos passar por aflições, mas o Senhor também falou, Senhor, para ter bom ânimo, para crer, porque o Senhor venceu o mundo, e nós também podemos vencer, porque Tu és nossa rocha, Pai, a nossa fortaleza, e também, Senhor, sempre será o que devemos priorizar. E de resto, Senhor, eu sei que o Senhor vai providenciar, que o Espírito Santo tome conta, Senhor. Então, Senhor, entregamos hoje em Tuas mãos, Pai, todas as nossas preocupações, dificuldades e problemas que nos impedem, Senhor, de chegar até Teus pés, de sentar e ouvir a Tua palavra, Pai, de vir ao Teu encontro, Pai, porque não sabemos se essa é a última vez que podemos Te ver, não sabemos se essa é a Tua última vez ao entrar em nossas casas. Então, Pai, entra, senta e nos faz tranquilizar para ouvir o que tens a falar ao nosso coração. Que o Senhor seja sempre a nossa prioridade. E em nome de Jesus, Pai, eu Te oro e já Te agradeço, porque sei que vai ouvir a nossa oração. Amém? Amém.